Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um tour. E não, isso não é um déjà vu, vocês já me viram nesse espaço, inclusive vocês me viram finalizando um vídeo aqui. Hoje a gente não vai conhecer a área íntima. Eu vou voltar aqui daqui uns dias para te mostrar as 3 suítes que a gente tem lá, porque a promessa foi de voltar nesse apartamento de 350 metros quadrados, um apartamento amplo com uma área externa incrível, para apresentar a área íntima. Estou aqui para isso. Hoje a gente vai entrar na área íntima desse apartamento que tem 3 suítes e um espaço de escritório que foi muito bem pensado para nossa cliente. Vem cá, vou te mostrar. Como eu já contei para vocês no vídeo anterior, essa família é composta por um casal, 2 filhos, 2 cachorros e um gatinho. Eu vou te mostrar o quarto do filho que está entrando na adolescência. A gente fez esse apartamento há 3 anos atrás, mas perceba como ele ainda é atemporal e atende às necessidades das que antes eram crianças e hoje já estão entrando aí nessa fase mais avançada de idade. Essa é uma suíte. A gente fez essa reforma primeiro priorizando os quartos e o ano passado a gente voltou para mexer nos banheiros. Então eu vou começar te contando a dinâmica aqui desse quarto, que é um quarto de um menino que adora futebol, adora esporte. Então, a primeira coisa que a gente montou foi essa lateral aqui, para que eles pudessem acomodar, enfim, infinitas bolas e equipamentos que ele usa bastante. Ganchos na entrada de quarto de criança, adolescente, também é muito útil, porque eles chegam da escola, penduram a bolsa, jogam o casaco, e a gente vai minimizando um pouco aquela bagunça que pode se tornar esses espaços. Então a gente trabalhou aqui esse armário, tanto esse que é o armário funcional dele, nesse tom mais de MDF neutro, cru, com os puxadores que são cavas de MDF amadeirado. Isso vai se repetir nos outros quartos, porque a gente gosta de manter essa linguagem. E aqui atrás, vocês vão ver que tem um roupeiro em cada um dos quartos. E isso é muito legal, porque, enfim, a gente tem muita coisa, né? Sapato, é brinquedo, material escolar. Então a gente trabalhou aqui com porta de correr, mas ao mesmo tempo mantendo a linguagem de trabalhar com puxadores cava amadeirado. A ideia foi trabalhar com uma cama solta, de ferro, que ficasse realmente no meio do espaço para que ele pudesse ter essa mobilidade e também para que a gente pudesse posicionar a bancada de estudo dele junto à janela. Sempre que a gente pode, quando a gente vai escolher, pensar no layout, é legal a gente posicionar a área de trabalho onde a gente tem iluminação natural, onde a gente tem conexão com o externo. Isso é sempre mais agradável, né? Quando a gente precisa estudar, quando a gente precisa trabalhar, ter uma certa conexão e uma luz natural e uma ventilação também natural. Então aqui a gente consegue posicionar. Temos 2 cadeiras aqui? Sim, temos 2 cadeiras. Por quê? Porque eles são muito próximos e eles pediram para a gente na época, os pais pediram para que tivesse aqui um apoio, para que eles pudessem sentar, apoiar no momento do estudo, para que eles pudessem, enfim, bater um papo, assistir uma televisão junto. Então, essas duas, como é uma mesa muito longa e tem espaço, a gente projetou o gaveteiro de forma central e esses 2 postos aqui, eles podem ser usados simultaneamente. A gente trabalhou com persiana horizontal de madeira, que eu acho que tem mais a linguagem. Pintamos de verde todo esse fundo e aí a gente brinca com esse listrado na parede da televisão, que recentemente ganhou uma prateleira aqui. Eles colocaram essa prateleira recentemente para apoiar o videogame. Acho que ele já ganhou ali aquele vale videogame no quarto. Então essa prateleira entrou recentemente. Aqui na cabeceira, a gente pensou nesse lambri, né? Quando a gente faz esse MDF com essa marcação vertical, um lambrizinho branco mesmo, porque, né, a gente veio com essa temática, com essa linguagem, realmente para ser uma coisa muito atemporal, assim. Não tinha e não teve em nenhum momento aquela coisa do tema, né? Mesmo porque quando a gente fez, ele ainda era pequenininho. Mas não teve. O que teve foi, vamos pensar em esporte. Então ele tinha aqui
essas 2 camisas, a gente emoldurou, e aí tem aqui uma coisa de futebol e tal, mas isso pode ser alterado com muita facilidade. Então foi assim que a gente pensou esse quarto. Essa cama é uma cama que tem um bicama embaixo. Então se ele quiser receber um amigo, ele pode puxar essa cama tranquilamente e ter bastante conforto. Iluminação, a gente trabalhou perfil na área do armário e aí na área da bancada a gente tem ali pontos mais focados na bancada e aí deixamos tomada também para luminária de mesa, porque daí fica muito mais flexível, né? Luminária de mesa em área de bancada eu acho muito legal, porque você consegue prever, arrastar aqui, não vou estudar aqui, vou estudar ali, puxa a luminária, então acho que é bem flexível. E foi isso. Eu vou mostrar para vocês o partido do banheiro, do quarto dele que a gente fez recentemente. E aí, aqui tem uma coisa interessante, que quando a gente voltou, quando eles nos chamaram para fazer esse refresh nesses ambientes, porque eles tinham reformado tudo e 3 banheiros da casa tinham ficado padrão, porque estava ali ok. A gente veio aqui com um olhar de fazer uma reforma rápida, porque já estavam morando, e que não fosse algo muito custoso. E como era esse banheiro antes? Ele já tinha esse revestimento no piso, já tinha esse revestimento no box também, e fora do box ele era pintura. E aí o que a gente propôs para eles? O que vocês acham da gente revestir com essa pastilha branca fosca a parte de fora, porque já vai trazer uma atmosfera diferente. Já tinha ali o desnível do porcelanato, cabia direitinho a pastilha, então a gente conseguiu assentar ela sem mexer na parte inferior. A gente conseguiu manter a bancada, fazer gabinetes novos e espelheira nos 2 banheiros, que já deu uma bela atualizada do que tinha antes. E aí a gente investiu sim em todos os acessórios, nos misturadores, nos chuveiros e no box em metais pretos. E isso mudou completamente o espaço. Então assim, a gente mudou bastante a linguagem com uma reforma que durou super pouco tempo, porque a gente fez um planejamento adequado anterior. Eles ficaram super satisfeitos e aí o banheiro chegou junto com o resto dos ambientes que já tinham sido reformados. Me conta aqui se você gostou. E aí, acho que antes de ir para o quarto do casal, que tá incrível e tem muita solução bacana, eu vou para o quarto da filha mais velha. Vem cá. Vou aproveitar para te dizer que a gente escolheu pintar esse corredor com a mesma cor que é o sino de igreja lá que vem da sala, para fazer um link aqui com essa área íntima e a área social. Desse lado, a gente também criou um roupeiro. Percebe que ele tem a mesma linguagem de um MDF claro, neutro, e cavas com MDF amadeirado. E agora sim, a gente vai entrar aqui no quarto da filha deles. Esse quarto, na entrada, o nosso armário coringa já fica aqui do lado esquerdo. Nesse caso ele é cinza, porque a paleta desse quarto ela permeia os cinzas e os tons mais neutros. Vocês vão ver que ela queria um quarto já com uma atmosfera um pouco mais adolescente, já era mais velha. Aqui, ganchos, como eu comentei, eu acho importante para esse tipo de ambiente. E quando a gente chega aqui no espaço dela, você vê que é um quarto super amplo, né? Assim como o quarto anterior que eu mostrei, mas a gente consegue, nesse tipo de quarto, manter a cama sem estar encostada. Sabe que recentemente eu vi um vídeo contando e falando um pouco sobre o Feng Shui e que é muito adequado quando a cama ela não está encostada em uma das paredes, porque parece que bloqueia a energia. Então agora me veio isso, que nesses 2 quartos eles não têm esse problema. Normalmente a gente acaba tendo que apoiar, porque são muito compactos, mas aqui não. Então é uma cama solta, nesse caso a gente desenhou a cama dela por ser uma cama de madeira. Ela também tem um bicama, ela pode receber um amigo, uma amiga. A gente trabalhou a cabeceira solta e ela tem esse detalhe em palhinha, porque aqui já tem uma atmosfera um pouquinho diferente. A gente trabalhou uma solução super simples, mas que traz muito resultado para o espaço, que é brincar
com a pintura numa altura para marcar aqui a cabeceira, tem aqui um quadrinho que está descolado dessa cor, então isso tudo são detalhes que fazem diferença. E aqui uma mesinha de apoio com uma luminária pendente, que também contribui aqui para esse fundo de parede. Então, ó, é uma luminária que ilumina bem aqui a bancada dela e também tem a linguagem, enfim, que a gente escolheu para todos os outros elementos. Desse lado, também a bancada junto à janela. Mas a gente quis aqui criar esse pórtico para abraçar a esquadria, a janela, que também tem uma persiana de madeira nesse tom de cinza suave. E aqui a gente criou um banquinho. As amigas, enfim, vêm aqui, elas conseguem estar sentadas aqui enquanto ela está deitada, estão batendo um papo. A gente tem gavetas aqui que ela pode guardar coisas da escola, enfim, objetos. Então funcionou bem aqui. Eu sempre gosto também desses espaços. Sei lá, ela pode sentar aqui, ler um livro, um contato com a vista. Aqui a gente fechou a persiana por causa do vídeo, mas tem um jardim. Eu vou mostrar para vocês esse jardim, porque dá para imaginar isso que eu estou falando. Ela está sentada olhando lá para fora. Olha que gostoso. Então, a gente pensou muito isso quando a gente produziu ele. A gente colocou aqui e lá no outro quarto que eu não comentei, esse tampo de vidro em cima da bancada de marcenaria. Nessa fase é comum que, enfim, risque muito, que essa bancada tenha que ser prova de guerra. Então, às vezes, ajuda quando a gente coloca um tampo como esse. Gaveteiro aqui é fixo, a gente trabalhou essa cadeira que é uma cadeira mais moderninha, que é uma cadeira, enfim, de rodízio, mas que é mais bacana esteticamente, ela é do Fernand Jäger. E os nichos aqui laterais para a produção. Aqui a luminária de mesa dela já funciona, imagino que ela está usando bastante esse espaço, porque se não me falha, ela já está indo para uma fase de vestibular. Uma outra coisa que ela tem aqui, que a gente não fez lá no outro quarto, é um espelho de corpo inteiro. Razões óbvias, né, gente? A mulherada, ela precisa conseguir se ver de corpo inteiro para poder sair de casa. Então a gente fez esse espelho, a gente desenhou ele com essa borda de madeira, porque para linkar, né, com todos os elementos que a gente tem aqui. Então, enfim, ficou um quarto super funcional, ficou um quarto delicado, apesar de não ter tantos elementos, apesar de não ter sido investido rios de dinheiro aqui nesse quarto. Eu acho que a gente conseguiu uma solução muito assertiva e ela vai conseguir ficar aqui, tanto ela quanto ele vão poder ficar aqui nessa casa até o dia de casar. Não sei se os pais vão querer isso, mas eu boto fé. Aqui é a suíte dela, exatamente a mesma linguagem, os mesmos conceitos, com alguns detalhezinhos aqui diferentes por se tratar de um banheiro de menina. Então aqui a gente traz a solução na espelheira de ter esse perfil de iluminação frontal. Ele é muito bom para quando a gente quer ajustar a maquiagem. E ele faz essa luz mais direta, mais sem sombra. Então, o dela, diferente do dele, tem esse tipo de iluminação. Uma coisa que eu não mostrei lá, que eu vou mostrar aqui, é que a gente, como não queria mexer no revestimento dentro do box, a gente trabalhou aqui internamente com essas calhas. Ela tem um desenho bacana, ela tem aqui uma frestinha já para que a água possa escorrer no dia a dia, e você consegue fixar ela tranquilamente, e ela tem um espaço bom para colocar bastante coisa. Tem gente que gosta, né, de colocar muitos produtos e tal, então funciona bem. Então a gente usou essa calha. Outro detalhe que a gente não comentou lá, eu falei do box, que o box preto, assim como todos os metais, mas esse box, para quem lembra, para quem está aqui acompanhando a gente desde o início, se vocês não viram a minha casa, voltem lá para ver o vídeo da minha casa, que eu explico todos os detalhes. Foi o primeiro ambiente que eu desenhei esse box, que é um box que quer trazer um pouco aquela linguagem no box de serralheria, que normalmente é mais custoso, e a gente cria essas marcações com um perfil de alumínio bem fininho colado no vidro. Ele funciona super bem e ele traz essa linguagem mais moderninha pro box.
Então essa solução veio para cá também. Bom, finalmente agora eu tô aqui na suíte do casal e essa suíte apresenta muitas surpresas. Vocês vão ver que a gente tem um closet bem grande, uma área para o quarto separada, um banheiro senhor, um banheiro senhora e ainda tinha uma varanda que a gente transformou no escritório dela. Então vou começar aqui pelo nosso closet. Então a gente tem uma aprumada de armários aqui, uma aprumada desse lado e desse lado. Então assim, espaço aqui não falta para eles. Essas caixas de armários a gente preservou. Eles queriam, enfim, reduzir custo, mas elas tinham aquelas portas de correr com aquele perfil bem marcado que ia deixar muito datado. Então o que a gente fez? A gente combinou com eles de trocar as portas por esse MDF com portas de giro e não portas de correr, que eu acho mais prático na vida real. E aí a gente manteve a linguagem dos perfizinhos aqui, das cavas no MDF amadeirado, como eu fiz nos outros quartos que eu mostrei para vocês. E aí, já que a gente já tá aqui desse lado, eu vou começar com o banheiro dela. A gente traz essa atmosfera desse porcelanato polido mesmo, porque ela fez essa escolha. E ele tem essa nuance, ele tem essa linguagem de um piso mais clássico, né? Tem essa leitura de pedra. E a gente usou ele tanto no piso quanto no box. E a gente discutiu bastante essa questão desse piso ser polido. Desse lado, a gente criou uma bancadona com o quartzo branco. Ele não tem saia e não tem frontão. Esse detalhe foi pensado porque essa parede já tinha revestimento. E quando tem revestimento, eu prefiro não fazer frontão para não ficar sobrepondo acabamentos. Isso acaba ficando feio. E aí aqui a gente preferiu manter esse topinho de 2 centímetros mesmo, para que a cava pudesse já estar alinhada com o final da pedra. A gente tem uma bancada, né, alongada e é esse trecho aqui com um puff para ela poder se arrumar. Essa peça, esse puff, ele é interessante porque ele tem ajuste de altura. E aí, se essa bancada fosse um pouco mais alta ou mais baixa, ou até a depender da altura do tronco da pessoa, ele consegue se ajustar bem. Essa peça é do Estúdio Bolo. Então aqui a gente tem gavetas com acessórios, gavetas para maquiagem, gaveta para secador de cabelo, espaço de armazenagem e uma prateleira inferior aqui para que ela possa ter ali uma caixa com algum elemento. Hoje ela tem a balança, então fica tudo bem organizado aqui. Espelheira, porque a espelheira, gente, é muito difícil quando o cliente não quer essa solução onde você tem um espelho e atrás dele você tem um espaço desse tamanho para guardar as nossas coisinhas do dia a dia, o nosso skincare, enfim, isso é muito útil. Então, ela pediu, obviamente. E aí, nesse banheiro a gente tem espaço de box com chuveiro e o espaço da banheira separada. E isso é legal. Para mim, para ter banheira num espaço, quando isso é um desejo, quando é uma solicitação, eu acho que funciona quando justamente a gente tem essa condição. Porque quando o box é em cima da banheira, ou quando a pessoa tem que pular para tomar banho, aí eu já acho que fica mais complicado. Porque, enfim, pode ter várias questões, né? Você pode ficar impedido momentaneamente para subir, para tomar banho. Acho que não é prático. Então, aqui ela tem o ideal dos mundos. A gente não fez nicho e lá no banheiro das crianças que a gente escolheu, aquele acessório, aquela prateleira da Buban para colocar os produtos dentro do box, aqui a gente criou essa mureta, porque a gente não podia quebrar aquela parede. Então a gente fez a mureta para que ela possa ter essa superfície de apoio. Toalheiro elétrico, aqui inclusive que eu acabei de me queimar. Tá quentinho, não me queimei, mas tá quente, tá funcionando. Desse lado, a gente criou o nicho de fora a fora aqui para que ela possa ter os elementos, os sais aqui na hora do banho de banheira. E esse banheiro ficou bem claro, bem neutro, ele tem bastante ventilação, iluminação e ficou um espaço gostoso aqui para ela poder ter o momento dela tranquila.
Bom, agora vamos conhecer o espaço realmente do quarto deles. Bom, aqui na entrada a gente já vê, né, que tem o cantinho da gatinha. Isso aqui acabou entrando depois do projeto, mas é um objeto característico de quem tem gato, porque eles gostam de arranhar, subir, e por isso que a gente tem essa peça aqui. A primeira coisa que eu quero falar é que esse painel aqui, ele teve a função de alongar a parede que a gente tem aqui à frente da cama. Porque se a gente for olhar lá em planta, o closet acaba mais ou menos aqui. E aí a gente ia ficar com a TV descentralizada. Então o que a gente fez? A gente cria um painel aqui de fechamento que vem até aqui o final desse corredor, para que eu possa ter a televisão centralizada a posição dessa cama, que é uma cama king size. Acima dele, a gente fecha com essa prateleira que cria esse portal aqui de passagem, né, de quem está saindo dessa área. E por ser um espaço bastante generoso também, a gente consegue ter, além da mesa de cabeceira aqui com conforto, uma mesa de cabeceira aqui que emenda com esse móvel. Que a gente usa a palhinha para ficar mais leve, tá? Dentro, né, desse espaço de descanso, de dormir, propriamente dito. Mas a gente vira esse gaveteiro aqui, então eles têm todo esse espaço para armazenar documentos, coisas mais íntimas, coisas que ficam mais à mão aqui. E toda essa área, e ao mesmo tempo fica leve, a gente consegue produzir aqui esse trecho. E o painel cinza que apareceu ali na televisão, ele aparece aqui de novo. Cria essa cabeceira, onde a gente posiciona essa área nela. Legal, é uma luminária coringa aqui para quem gosta de ler, por exemplo, na cama. E aqui a gente tem um banheiro, onde a gente escolhe acabamentos um pouco mais escuros do que o banheiro dela. E uma solução também mais funcional, eu diria. A gente tem aqui uma bancada em granito preto São Gabriel escovado. Então, ele tem essa superfície mais opaca. Gabinetes cinza escuro, ele também tem espelheira. Fora do box, a gente preferiu não revestir. E aí, a gente deixou pintura. Trabalhamos louças pretas e metais pretos também. O box tem a mesma linguagem ali do box das crianças, mas dessa vez a gente optou por não fazer as travessas. E dentro a gente usou o mesmo acabamento que eu usei no piso, que é de uma textura, uma atmosfera bem de pedra, tem uns pontinhos presos aqui, ele vem no piso e sobe no box até o teto. Para o nicho, aqui a gente pôde sim fazer o nicho, a gente conseguiu criar aqui essa profundidade, e ao invés de eu revestir ele todo em pedra ou todo em porcelanato, a gente optou por fazer essa brincadeira de ter a parte superior e inferior em pedra, e o revestimento entrou e fez o fundo dele. Bom, esse espaço desse terraço a gente não quis perder, é um terracinho menor, mas ela me pediu para montar aqui uma área para ela trabalhar e ficou super compacta, mas ao mesmo tempo bastante funcional. A gente trabalhou com uma escrivaninha solta, que a gente comprou em loja, então tem duas gavetas aqui, acesso aqui para os cabos, ela consegue ter a máquina dela, a cadeira com tranquilidade, e esse fundo aqui a gente tem uma máquina condensadora. Então a gente montou essa marcenaria com acesso, caso seja necessário fazer alguma manutenção. A gente tem um vidro lá na frente com furos, porque essa máquina ela precisa tomar o ar externo. E ela aproveita e cria aqui uma espécie de bancada, que ela criou toda uma linguagem. Estamos avistando aqui uma coleçãozinha de cogumelos que eu achei super fofo. E esse paisagismo. Essa casa que vocês viram aqui nesses vídeos, gente, foi arrumada, produzida com muito carinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui os comentários, alguma dúvida, sugestão. Se inscreve no nosso canal e na próxima quarta-feira a gente vai estar junto aqui com mais um tour. Onde será que eu vou voltar agora?